para nós cristãos. E hoje nós estaremos meditando no quinto tópico da nossa confissão de fé. E nesse tópico, ele vai estar falando para nós um pouco a respeito da ação do Espírito Santo na igreja. E diante disso, eu queria falar um pouco sobre essa parte do movimento neopentecostal nos dias atuais da igreja. Nós sabemos que hoje existem muitas igrejas, muitas denominações religiosas. E dessas muitas denominações, a linha de interpretação e pensamento que é maioria é a linha neopentecostal. E diante disso, o que seria importante nós, como igreja, entendermos? O pentecostalismo, neopentecostalismo, essas igrejas elas têm um ponto em comum, que é a ênfase no Espírito Santo, mas a parte das Escrituras. Nós percebemos que muitas dessas igrejas, elas dão muita ênfase ao Espírito Santo, mas sempre a parte das Escrituras, ou fazendo uma errônea interpretação daquele texto a qual eles pregam. Então, o neopentecostalismo, ele adapta a Bíblia à visão do ministério, à visão do líder da igreja. Então, as igrejas neopentecostais, elas não colocam a Bíblia como a única regra de fé ou como a regra acima de tudo, mas é colocado a visão da igreja ou a visão do líder acima das Escrituras. Então, não é o que a Bíblia diz, mas sim o que Deus me disse. E esse tipo de abordagem é um tipo de catolicismo romano com uma vestimenta de igrejas evangélicas. Porque o catolicismo romano que diz isso. No catolicismo romano, eles dizem que a igreja, a denominação religiosa, os líderes da igreja, estão acima das Escrituras. E hoje, muitas das igrejas neopentecostais, elas retornaram novamente para essa visão católica romana, a qual a igreja, a visão do ministério, a visão do líder, a visão que Deus me deu, está acima das Escrituras. E nós devemos novamente retornar para as Escrituras. Então, a cosmovisão dessas igrejas neopentecostais, ela não é dada pela Bíblia, ela é dada pelo líder da igreja. Então, tudo começa dessa forma. Deus me chamou, Deus me deu uma visão, e agora eu estou passando a visão que Deus me deu para vocês. Então, as igrejas neopentecostais, elas têm esse tipo de abordagem. Deus me mostrou, o Espírito Santo me revelou, o Espírito Santo moveu na minha vida, agora Deus me preparou, e agora abre-se a igreja, e a igreja, então, ela é dirigida pela visão da liderança que abriu aquela igreja. Por isso que nós vemos hoje um monte de igrejas abrindo, e cada igreja é diferente da outra. Mas espera aí, se a Bíblia ela é uma só, é a regra de fé do cristão, por que então tantas igrejas sendo abertas e uma sendo diferente da outra? Não são igrejas iguais ou parecidas, mas são igrejas totalmente distintas. Isso se deve ao quê? Ao fato de que essas igrejas, essas denominações, elas acabam colocando a denominação acima das Escrituras. Então, o que nós observamos quando nós falamos da teologia da prosperidade? Quando se fala sobre semente, a primeira coisa que vem à cabeça das pessoas, quando leem, dentro dessa teologia, semente, vai lembrar do quê? Do dinheiro, não é isso? As ofertas.
Isaac plantou e semeou no tempo de seca e colheu a 100 por um. Se você plantar o dinheiro aqui na igreja, você vai colher a 100 por um. Então, há uma mescla de Bíblia, mas há uma mescla de uma cosmovisão errada. Porque quando ele trata-se de Isaac, Isaac plantou uma semente, ele trabalhou. Ele foi lá, plantou mesmo uma semente, e Deus abençoou aquele trabalho, o serviço, e ele colheu 100 por um. Não tem nada a ver com dar dinheiro na igreja. Mas o que acontece? Dentro dessas cosmovisão que Deus me mostrou, que Deus me revelou, que Deus me falou, acaba se introduzindo muitos erros. Outro deles, o gafanhoto, né? Que é o gafanhoto devorador. O que vem à mente? O demônio que está arrancando o dinheiro das pessoas. Mas não, ali era um gafanhoto mesmo. Era uma praga que ia na lavoura e devorava a plantação daquelas pessoas. Mas dentro de uma visão neopentecostal, de uma visão errada, de uma cosmovisão errada, eles transformaram um gafanhoto em um demônio. E isso vai aprisionando as pessoas. Porque agora o dízimo, ele se torna um meio de bênção, um meio de salvação e um meio de solução de problemas. O que acontece? Uma cosmovisão errada, fora das escrituras, fora da interpretação correta, fora do contexto bíblico. E nisso vão surgindo igrejas, denominações, em que acabam trazendo essas visões erradas, essas falsas interpretações. Nós vemos com relação também à confissão positiva. O que diz a confissão positiva? Olha, como Deus criou todas as coisas? Deus criou pelo poder da sua palavra. Não havia nada, Deus disse e aconteceu. Se você disser, também vai acontecer, porque as palavras têm poder. Então eles fazem uma mescla da Bíblia, de partes da Bíblia, com uma cosmovisão errada. E de onde que tira isso? Deus me revelou. Deus me mostrou, né, que essa é a forma. Isso estava trancado. Ninguém tinha esse entendimento. Mas Deus, pelo Espírito Santo, abriu, destrancou as portas do entendimento e agora eu consegui enxergar o que ninguém enxerga. Então vai surgindo as heresias com base no quê? Na visão do homem, na visão do ministério. Deus me deu, a visão do nosso ministério é essa. Eles não dizem o que a Bíblia está escrita, está ensinando. É isso. Eles não falam isso. Eles falam a visão do ministério, a visão da igreja. Então vem a parte da confissão positiva. Olha lá, Jesus não falou e a figueira secou? A palavra tem poder. Então eles não pegam o texto, o contexto, para entender que aquilo era que Israel não estava produzindo fruto. E aquilo não tinha serventia para Deus, era apenas a aparência. E secaria. Todo aquele que vive de aparência, um dia vai secar. Então, a interpretação, a cosmovisão é muito importante para nós, a igreja. Porque essa cosmovisão, ela parte da onde? Não é da visão do ministério ou visão de pastor, mas da própria escritura, dentro do seu texto e do seu contexto. Curas e milagres. Jesus não impunha as mãos e curava todas as pessoas? Aí Jesus diz que obras maiores nós faríamos. Quem está precisando de uma cura, vem aqui na frente que eu vou impor as mãos e você ficará curado. Mas obras maiores não eram milagres maiores. Obras maiores ali é que seria propagado o Evangelho por todo o mundo agora. Jesus, quando veio, a obra dele se limitou ao povo de Israel. Ele veio para o seu povo. Mas o seu povo, ao rejeitar, agora ele envia os apóstolos para todas as nações. Isso é obras maiores. Agora eles fariam obras maiores que Jesus, em qual sentido? No sentido da pregação do Evangelho agora a todos os povos. Mas ao pegarem interpretações erradas e partes erradas da Bíblia, começa-se a montar um quebra-cabeça errado. E isso vai ensinando para um, ensinando para outro, um vai ouvindo errado, e logo a igreja ela vai se perdendo com o tempo. E aquela igreja que era para ser firme, forte e fiel às Escrituras,
ela fica defeituosa, porque ela passa a acreditar em um monte de outras coisas, além do que está escrito na própria Escritura. E tudo isso, o que envolve? Envolve-se em que eles falam em nome de Deus e eles dizem que foi pelo Espírito Santo. O mover do Espírito Santo me inclinou a isso, me mostrou isso, falou isso para mim. Então eles usam o Espírito Santo, a parte das Escrituras, para que possam ter pretextos para as suas heresias. E nós vamos ver, a partir do tópico 5, que Deus ele vai nos ensinar a respeito disso. Que a ação do Espírito Santo, ela está sempre vinculada à palavra de Deus. Ela não é a parte das Escrituras, mas ela é junto com as Escrituras. Então, diante dessa primeira abordagem, que eu acho que isso é importante, porque muitos aqui vieram, né, de conceitos neopentecostais, e muitas vezes falam, não, mas... Porque quando geralmente eu abordo uma pessoa e para falar, olha, você precisa de procurar uma igreja bíblica para congregar. Mas a pessoa está em uma seita, em uma igreja neopentecostal, mas ela diz, não, mas lá na minha igreja é bíblica. Lá a gente lê a Bíblia, mas lê numa cosmovisão errada. Dessa forma. Então, nós precisamos do quê? De trazer novamente, tanto na nossa evangelização, como na nossa própria cosmovisão, aquilo que é a verdade da própria Escritura. Porque a própria Bíblia se explica. Então, nós devemos permanecermos nisso, para nós não sermos como meninos agitados, levados de um lado para o outro, como ondas, por todo o vento de doutrina. Então, uma hora nós acreditamos em uma coisa, outra hora acreditamos em outra, e agora aquilo também acho que é sério, aquilo. Por quê? Por causa dessa cosmovisão, a qual não há uma firmeza. Então, quando nós voltamos para as Escrituras, ali a nossa fé, ela se consolida, é firme. Não tem para lá nem para cá, é somente as Escrituras. Eu vou ler então o tópico 5, diz assim: pelo testemunho da Igreja de Deus, podemos ser movidos e persuadidos. Persuadidos significa convencidos. A ter em alto reverente apreço, admiração as Escrituras Sagradas. A santidade do assunto, a eficácia da doutrina, a majestade do estilo, a harmonia de todas as partes, o propósito do todo, que é dar toda a glória a Deus, a plena revelação que faz do único meio de salvação para o homem, e muitas outras excelências, incomparáveis, e perfeição completa. São argumentos pelos quais abundantemente se evidencia serem elas a palavra de Deus. Então aqui a nossa confissão de fé, ela inicia falando a respeito do quê? De que pelo testemunho da igreja, hoje nós aqui, pela pregação da igreja, pelo anúncio do Evangelho, as pessoas, elas são o quê? Chamadas a se arrependerem e a crerem em Jesus. Então, toda a nossa pregação, quando nós acabamos pregando aqui, qual que é o chamado para vocês ao ouvirem a mensagem? Irmãos, vocês precisam de se arrepender. Vocês precisam de colocar a fé de vocês em Cristo. Então, ao falar sobre os assuntos de santidade, doutrina, sobre a majestade de Deus, sobre a harmonia da criação, sobre o propósito que é darmos glória a Deus, sobre essa plena revelação que faz o único meio de salvação para o homem, e muitas outras coisas excelentes que é anunciado e pregado, o que acontece? Há uma persuasão, há um mover a qual nós podemos chamar vocês a virem à fé, chamar os homens ao arrependimento, chamarem todos à fé em Jesus Cristo. Mas o que acontece? Isso
apenas o anúncio da verdade, ou as pessoas falarem, nossa, Danilo, eu não tinha nunca parado para entender isso, eu não entendia, eu achei legal essa igreja, é interessante a pregação, eu gosto dos irmãos, eu gosto do ambiente, do louvor. Então, essa interação, muitas vezes há uma persuasão do quê? Do chamado para que todos os pecadores venham a Jesus Cristo. Mas aqui nós entendemos que, contudo, a nossa plena persuasão e certeza quanto à verdade infalível e divina autoridade provém da operação interna do Espírito Santo, que pela palavra e com a palavra vai testificar aos nossos corações. Contudo, ao ouvirmos a verdade, ao ser pregado o Evangelho, a ser chamado ao arrependimento, ao falar a respeito de Cristo, da justificação pela fé, da graça de Deus e de todas essas excelências, essas pérolas que nós encontramos preciosas nas Escrituras, contudo, é necessário que o Espírito Santo, ele atue no coração do homem. Se o Espírito de Deus, ele não atuar em nosso coração, nós nunca conseguiremos ser salvos. Não há salvação sem o convencimento interno no coração do homem. Vocês podem ser convencidos externamente pela pregação. Entender, falar, eu sei de Jesus, eu sei disso, eu sei daquilo, agora eu conheço a Bíblia. Mas isso não nos salva. Se internamente em nosso coração o Espírito Santo ele não agir, a nossa fé ela vai ser apenas superficial. E nós vamos ver isso. E como que o Espírito Santo ele age na nossa vida? Ele age pela palavra e com a palavra. Então é necessária a pregação correta, mas é necessário também que o Espírito Santo haja em cada coração. Porque só o conhecimento não salva. Só a mudança de moralidade. Danilo, eu vim para a igreja, eu bebia, eu fumava, eu fazia isso. Agora eu parei de fazer tudo, estou gostando da igreja, está muito legal. Mas isso não é somente isso. Precisa de haver algo interno no nosso coração. Um convencimento profundo dos nossos pecados. E isso acontece pelo poder da palavra. Então diz assim, em João 16: quando vier, porém, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Então, quando o Espírito vier, o Espírito Santo, ele vai guiar a igreja a toda a verdade. Qual é a verdade? É a visão do pastor? É a visão do ministério? É o sonho que alguém teve? Não. A verdade é as Escrituras Sagradas. É aquilo que Jesus deixou para nós, que testificou para nós. Então, o Espírito Santo, ele vai fazer o quê? Vai nos guiar a toda verdade, a palavra de Deus. E ele, o Espírito Santo, olha que interessante, ele não falará de si mesmo, mas ele dirá o quê? Tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então o Espírito Santo, ele não fala de si mesmo, mas ele anuncia a palavra do Senhor. O que as Escrituras dizem, ele faz a aplicação no coração do homem. É isso que muitas pessoas não entendem. Que o Espírito Santo veio para quê? Para aplicar a verdade das Escrituras em nosso coração. Com o fim do quê? De que Cristo seja glorificado. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então o Espírito Santo,
anuncia as Escrituras e aplica essas verdades em nosso coração. Então, aqueles jardãos que eles falam, né? Porque o Espírito está me mostrando, agora Deus está me revelando. Agora, meu irmão, o Espírito Santo, ele veio para quê? Para nos conduzir à verdade, às Escrituras. Porque a partir do momento em que ele aplica a Bíblia em nosso coração, nós então seremos salvos, porque ali há a conexão perfeita, a pregação do Evangelho e o convencimento do Espírito Santo. O que mais que diz? 1 Coríntios 2 diz assim: mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, ou seja, examina, sonda, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual homem sabe das coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que está nele? Assim também, olha que interessante, assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, nenhum de nós as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, ninguém conhece a Deus se Deus não se revelar. É isso que ele está falando. Para que haja uma revelação plena, interna, no coração, é necessária a ação do Espírito Santo. Quantas pessoas você não fala, você não prega, olha isso aqui, elas não conseguem enxergar, elas podem até concordar, falar, não, né, eu sei que mulher não pode ser pastora, mas está numa igreja de pastora. Mas peraí, como assim? O que falta? Né? Já sabe a palavra, mas falta o quê? A ação interna do Espírito Santo. O Espírito Santo vir e dentro da pessoa deixar claro, convencer, aplicar a verdade que está na Escritura. Se o Espírito Santo não aplicar, não, eu sei que essa oração em língua não está certo. Eu sei que tinha que ter 3 e tinha que haver um intérprete. Eu sei que estão fazendo tudo errado, mas estão lá no meio. Por quê? Vem um monte de coisa. Não, eu sei que aquele pastor ensina tudo, prega tudo errado, mas está lá congregando naquela igreja. Porque se o Espírito Santo não aplicar, a pessoa nunca vai ser convencida. Então nós entendemos isso, que é necessário a igreja testemunhar a verdade, mas é necessário a aplicação do Espírito. Para quantas pessoas você já evangelizou? Você não falou a verdade, você mostrou, mas a pessoa não consegue deixar aquele ídolo, ela não consegue mudar daquela situação. Por quê? Porque falta ali o Espírito Santo aplicar o convencimento. Então, ninguém vai conhecer a Deus se Deus não se revelar. Se Deus não nos permitir conhecer. Podemos conhecer o superficial, o básico, aquilo que, mas nós não conseguimos penetrar além daquilo. O negócio é falar para o católico. Quem quer? Jesus é o Salvador. Mas você passa lá e eles estão na profissão carregando Maria, falando aqui a nossa Redentora. Mas peraí, Jesus, Maria, como que é a situação? E por que isso acontece? Porque falta a aplicação do Espírito no coração do homem, a mostrar, a revelar, a entrar e falar, é Cristo o Salvador, é somente Cristo que recebe glória, é somente Cristo é o Senhor. E se o Espírito Santo não agir, meu irmão, ninguém consegue entender. Então há necessidade do quê? Do Espírito Santo, diante pregamos a verdade, mas há o convencimento do Espírito Santo. Em 1 João 2 diz assim: vós possuís a unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. No 27 ele vai dizer então: quanto a vós outros, a unção que dele recebeste
que é o Espírito Santo, permanece em vós. E não tendes necessidade de que ninguém vos ensine, mas, com a sua unção, ele vos ensina a respeito de todas as coisas. E é verdadeira e não é falsa. Permanecei nele, como também ela vos ensinou. Então, o que aqui João ele está falando? Que o Espírito Santo é ele quem vai nos ensinar todas as coisas. Ensinar de que forma? Ensinar interiormente em nossos corações. Nós ouvimos a verdade, nós somos ensinados a verdade, como o pastor Paulo ele pregou sobre o namoro. Como deve ser o namoro. Mas agora, os jovens, como eles vão ser convencidos? Eles já sabem o que tem que fazer, não é isso? Já sabem as instruções, já sabem a palavra. Mas se o Espírito Santo ele não operar no coração do jovem, ele vai ouvir, vai saber e vai continuar vivendo no erro, no pecado, no engano. Se o Espírito não operar, convencendo ele, aplicando ele a respeito da salvação, a respeito do namoro. E aqui ele diz o quê? Que nós que temos o Espírito Santo, ele vai nos ensinar, ele vai nos mostrar, ele vai trazer clareza a respeito do quê? De todas as coisas. Ele vai aplicar todas essas verdades em nossa vida. Então, tudo isso, essas verdades, essa testificação, ela vem por meio do Espírito Santo. E ele vai fazer de que forma? Por meio das Escrituras. Olha que interessante. Prega-se a verdade, instrui-se a verdade, como para os jovens, foi pregado a palavra. E agora o Espírito Santo, ele vai atuar, aplicar agora no coração desses jovens, para que eles possam se converter, para que eles possam entender a mensagem, compreender o que Deus requer de cada um deles. Então agora vai aplicar. E o Espírito Santo então vai ensinar a cada um. Então nós vemos aqui o casamento do Espírito Santo movendo através da palavra, do ensinamento. Agora imagina a aplicação de tudo isso sem a palavra. Deus me disse, Deus me revelou. Não, onde? Não, Deus me falou. Não está na Bíblia porque Deus falou para mim. Então, como que faz? Aí vira uma escala de bagunças e de falsas doutrinas e de erros teológicos. Porque cada um agora vai passar a ter a sua verdade. Porque agora cada um teve a sua revelação de Deus. Por conta do seu próprio pensamento, do seu próprio coração enganoso. Então, como que nós nos defendemos disso? Indo para as Escrituras. De que forma? Dentro do contexto. Vamos ler esse texto aí. Não, vamos ver que gafanhoto que é esse. Vamos ler o texto inteiro? Vamos ver quem que estava roubando primeiramente a Deus. Quem estava roubando era o sacerdote, era o pastor, que era o primeiro ladrão ali de Malaquias. As pessoas nunca pregaram isso, não sei se vocês já ouviram isso. Mas ali, o início ali de Malaquias, o principal ladrão ali de Malaquias, não era o povo, eram os sacerdotes. Eram os sacerdotes que estavam roubando a Deus, primeiramente. Começa com eles, depois alcança o povo. Mas os ladrões ali de Malaquias eram os próprios pastores, os próprios sacerdotes. Eram os principais responsáveis pelo mal que estava acontecendo. E vamos ler o texto. E aí depois vamos ler o texto. Não, peraí, vamos ver aqui. Mas que comportas que é essa? Do céu. Era a chuva. Então, a gente precisa de fazer uma leitura completa do texto, do contexto, para nós entendermos o que Deus quer nos ensinar. Após entendermos a mensagem, entendermos o texto, agora nós oramos. Senhor, aplica em mim essas verdades. É igual nós estudamos sobre a piedade. Né? O que é ser piedoso. Sobre oração, sobre ajudar os pobres, sobre fazer o bem, sobre toda aquela aplicação que nós estamos aprendendo a respeito da piedade. Nós lemos, meditamos, vimos o que é ser piedoso e agora, Senhor, aplica essas verdades em meu coração, me ajuda a ser uma pessoa piedosa. Agora, quando não
Quando não há palavra de Deus, ou quando há uma heresias, falsos ensinos, usando a própria Escritura, o que acontece? Abre-se ali um precedente que não tem fim. Tudo então passa a ser verdade para aquelas pessoas. E muitos vieram disso, de profecias, revelações, Deus mandou dizer, Deus falou, e aquilo não tem fim, é uma avalanche que não há um apoio bíblico para tudo aquilo que foi sendo dito, acontecendo. E nós devemos então permanecer o quê? Somente nas Escrituras. Ah, falou isso? Me mostra na Bíblia. Aí pega o versículo, vamos ler a passagem completa. E aí você começa a até evangelizar aquele que estava querendo pregar para você. Até aí todo mundo está entendendo? Amém. Agora é o tópico 6. Diz assim: todo o conselho de Deus, concernente a todas as coisas necessárias para a sua própria glória, para a salvação do homem, a fé, a vida, está expressamente declarado ou necessariamente contido na Escritura Sagrada, na Sagrada Escritura. A ela nada em tempo algum se acrescentará, quer por nova revelação do Espírito, ou quer por tradições de homens. Então, tudo o que nós precisamos para compreendermos a glória de Deus, a nossa salvação, a fé, a vida, tudo isso está contido na Sagrada Escritura. Então, tudo aquilo que é necessário para que nós sejamos salvos, para que nós possamos dar glória a Deus, aquilo que é necessário para nós entendermos a respeito do reino de Deus, nós encontramos na Bíblia. E por isso, nós hoje não devemos acrescentar nada do que já está escrito. Nem por nova revelação do Espírito e nem por tradições de homens. Porque o que acontece? As religiões, ou as falsas igrejas, elas vão surgindo com base em quê? Em novas revelações. Em Deus me mostrou, estava ali congregando no local, aí de repente Deus me mostrou, Deus me revelou uma coisa que Deus não tinha revelado para ninguém. Aí ele sai daquele local e vai abrir uma igreja. Aí depois sai um outro do local, vai para abrir de novo um outro, porque Deus agora me mostrou para mim uma nova revelação. E aí vão surgindo o quê? Novas revelações, novos ensinos, a parte das Escrituras. Se nós pegarmos as principais seitas hoje, as mais famosas seitas, todas elas surgiram por novas revelações vindas de anjos. Pode pegar todas elas. Um anjo apareceu e me mostrou. Um anjo falou para mim e ele então abriu aquela denominação. Então praticamente todas essas denominações, como pega aqui os Mormons, Testemunho de Jeová, qual mais? Vai falando aí para mim. Adventista, os muçulmanos. Então, foram surgindo, todas essas principais seitas, elas foram surgindo mediante o quê? Um anjo apareceu, numa nova revelação, entregou aquela revelação, e a pessoa então, ela inicia uma nova religião, com base naquelas novas visões, ou por tradições de homens. Vinham tradições, as tradições, e
vão se abrindo igrejas com base em tradições e não com base nas escrituras. Então vamos ver o que diz. Em 2 Timóteo, capítulo 3. Em que desde a infância, Paulo falando a Timóteo, você sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Então ele começa falando, Paulo, olha, Timóteo, você desde a sua infância, você foi ensinado nas sagradas letras. E a partir desse ensinamento, a partir das escrituras a qual tinha ensinado, né, que era a mãe dele e a avó dele, você pode então se tornar sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Então, qual é o papel das escrituras? Nos conduzir à salvação pela fé em Jesus Cristo. Então, toda a escritura ela vai apontar para Cristo. Não vai falar sobre ficar rico, não vai falar sobre como prosperar. Olha, 5 passos para vocês se tornarem ricos, para vocês prosperarem, para serem bens. Não é sobre isso. Paulo fala, Timóteo, você foi ensinado desde a sua infância sobre as sagradas letras. E a partir desse ensino, você então pode se tornar sábio para ser salvo por meio da fé em Jesus Cristo. Então, as escrituras, elas vão nos conduzir a ter fé em Jesus Cristo. Então ele diz assim, depois continuando, toda a escritura, toda ela, é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus, ele seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Como que o homem de Deus, como nós cristãos, nos tornaremos habilitados para toda boa obra, de forma perfeita e perfeitamente? Quando nós temos as escrituras, a partir dos ensinos da Bíblia. Então, a Bíblia, ela vai aperfeiçoar a nossa vida, para que nós sejamos habilitados para toda a obra. Porque toda a Bíblia, ela é inspirada por Deus. Não é apenas partes da Bíblia. Alguns versículos, né, aqueles versículos chaves de muitas religiões, só fala aqueles versículos chaves. Né? Mas toda a Bíblia, toda a Escritura. Tem pessoas que falam, não, o meu Deus não é o Deus do Antigo Testamento. O meu Deus é o Deus do Novo Testamento. Eu já vi evangélico falando isso. Pessoas que vão na igreja e falam, não, meu Deus não é o do Antigo, meu Deus é só do Novo. Oh, mas e esse toda a Escritura? Não é toda a Escritura, não é somente o Novo Testamento que nos serve, mas toda a Escritura é importante. E a partir de toda a Escritura é que nós vamos estar habilitados para sermos homens e mulheres de Deus. Vamos ver o que mais diz aqui. Em Gálatas 1, 8 e 9. Mas, ainda que nós, o apóstolo Paulo falando, ou mesmo um anjo vindo do céu, mesmo que um anjo venha e vos pregue o Evangelho, que vai além do que nós temos pregado, seja anátema, maldito, assim como já dissemos. E agora repito, se alguém vos prega um Evangelho que vai além do que recebestes, seja anátema, seja maldito. Então Paulo ele fala o quê? Que os ensinamentos que nós recebemos, aquilo que nós devemos crer, deve ser aquilo que está contido nas Escrituras. No Evangelho, o Evangelho é aquilo que Jesus ensinou em seu ministério terreno e para os seus discípulos, para os apóstolos. Então o Evangelho, ele vai todo esse contexto do Novo Testamento. Ninguém, porque a partir do Evangelho, ali a revelação final das Escrituras. Quando é apresentado para nós Cristo e Cristo crucificado, ali é o contexto final de toda a revelação.
Se alguém nos pregar algo que vai além do que nós pregamos, porque que vai além do que a revelação final, que é a cruz de Cristo, que é a ressurreição dos mortos, que é a volta de Cristo. Se alguém nos prega algo que vai além disso, seja maldito. Porque Cristo é a revelação final da igreja. Então, ele diz, mesmo que um anjo venha e vos pregue, nós não devemos considerar. Então nós devemos permanecer somente nas Escrituras e somente na cosmovisão correta. Qual que é a cosmovisão correta? É o que Paulo falou para Timóteo. Timóteo, essas palavras te tornarão sábios para a tua salvação mediante a fé em Jesus Cristo. Então a cosmovisão da Bíblia é nos conduzir até Cristo. João diz que todos os sinais, todos os milagres, todas as curas que foram feitas tinham um objetivo final, que era as pessoas crerem em Cristo para receberem a vida eterna. Então, é isso que nós devemos entender, que tudo aponta para Cristo, não aponta para nós. Né? Como David Leonardo falou, né, que o homem é o centro de Deus, como que é? É isso? O homem é o centro de Deus, é o centro de Cristo, é o homem é o centro. E não, Cristo é o centro, não é o homem, é Cristo. Tudo é voltado para Cristo, não é voltado para nós, não é sobre nós, não é sobre nossas curas, não é sobre os nossos milagres, não é sobre a nossa vida, a qual vamos prosperar ou não, fazer isso ou aquilo, sonhos realizados ou não, apesar de Deus nos abençoar e fazer o que Ele quiser, mas não é sobre isso. A Bíblia é sobre a nossa salvação, a nossa fé em Cristo. E dentro dessa cosmovisão, nós não seremos enganados. Porque como que as pessoas são presas fáceis de falsos pastores? Os falsos pastores usam aquilo que os homens querem. Então ele lança, o que você quer? Cura? Então eles vão oferecendo cura. O que você quer? Prosperidade? Vão oferecer prosperidade. É como você querer pescar um peixe. O que você vai colocar no anzol? O que o peixe quer comer. Não é isso? Então você vai lá, coloca o que o peixe quer e vai só fisgando o peixe. Assim são os falsos pastores, os falsos mestres, as falsas religiões. Elas vão apontar para outro que não seja Cristo. Ela vai conduzir as pessoas a buscarem os desejos da sua própria carne, ou das suas próprias vontades, dos seus sonhos. Eu tenho um sonho, Danilo, mas eu estou vendo que aqui eu acho que não vai ter oração para o meu sonho. Mas lá tem a missionária que ora para o meu sonho acontecer. E eu fiquei sabendo que acontece sonho para todo mundo, e todo mundo ganha o sonho deles. Eu vou lá. Você está entendendo? Então as pessoas, elas vêm atrás dos seus prazeres carnais, do seu coração enganoso, que elas querem que a vida dela seja, elas querem a igreja para transformar a vida dela, não interno o coração, mas para transformar o meio dela. Meu carro está velho, eu preciso de um carro novo. Minha casa está velha, eu preciso de uma casa. Então eles querem isso, mas não é para isso que Jesus veio. Apesar de Deus nos abençoar, se Deus quiser fazer você rico ou não, pobre ou não, aí é Deus, né? Mas não é isso. A mensagem é que nós devemos ir até Cristo. Então, para nós não sermos enganados, seja congregando aqui, ou seja congregando em qualquer outro lugar, qualquer outra cidade, devemos o quê? Ver se tudo está apontando para a glória de Cristo. Estão nos conduzindo a Cristo? Ou estão nos conduzindo a outras coisas? A outras riquezas, a outros bens materiais, ou aos sonhos a serem realizados por este mundo? Nós devemos ser como Paulo diz, conduzidos a nossa fé até Cristo. E Paulo diz isso. Se alguém nos pregar um evangelho que vai além disso, que vai conduzir vocês à ganância, a dinheiro, a quererem serem ricos, se vai conduzir vocês a virem na igreja, a buscar o Senhor, para ter algo, para ser abençoado em algo, para ter alguma mudança financeira, se alguém levar a vocês, não aceitem. Por quê? Porque o evangelho, ele é conduzido o homem até Cristo. Então aqui ele diz isso. Não aceite. Mas um anjo, eu lembro que tinha gente que fala assim, não, mas essa cadeira fica vazia. Por quê? Essa cadeira aqui é do anjo. Não sei se alguém já viu isso, né?
É do anjo. Deixava uma cadeira ali com o anjo sentado. Então, ainda que nos pregue algo que vai além, meu irmão, não aceite. Somente Cristo. Entretanto, reconhecemos, diante de tudo isso, ser necessário a iluminação interior da parte do Espírito de Deus, para a compreensão salvadora daquilo que é revelado na palavra. Entretanto, apesar de falar tudo isso, é necessário que o Espírito Santo ele traz essa iluminação interior. Então a pessoa ela não vai entender, ela não vai compreender. Ela vai ver tudo isso e falar, não, existem lugares que me oferecem coisas melhores. E ela não consegue entender que as Escrituras nos conduzem a Cristo. Então, se o Espírito Santo não mover, as pessoas elas não vão entender e vão continuar em suas buscas e em suas cobiças, indo de igreja em igreja, de religião em religião. Eu conheço pessoas, um dia um rapaz chegou para mim, não, eu já fui em todas as igrejas, nenhuma me serve. Por quê? A pessoa está em busca de algo que não é Cristo. Ela está em busca de ter algumas soluções a qual ela não vai encontrar em denominações religiosas, mas somente em Cristo. Então, é necessário isso, que o Espírito Santo, ele ilumine, para nós termos a compreensão salvadora daquilo que é revelado na palavra. João 6,45 diz: está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Então, todos aqueles que ouvem a voz de Deus, que compreendem a voz de Deus, que têm o Espírito Santo, eles vão até Cristo. É necessário a ação de Deus no coração do homem. Às vezes nós queremos que as pessoas se convertam, queremos que as pessoas entendam o Evangelho, muitas vezes nós nos esforçamos, fazemos de tudo, mas chega um momento em que a gente fala, não tem como mais, porque se Deus não agir nesse coração, ele nunca vai compreender, nunca vai ser salvo, nunca vai ser santificado, convertido verdadeiramente. Então é necessário que Deus haja no coração, que haja essa iluminação interior no coração, para que ele possa ir até Cristo. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Muitas vezes a gente ouve muito isso, né? Essa passagem, né? Esse versículo. Olha, irmãos, olhos não viram o que Deus tem preparado para você. Grandes coisas o Senhor tem preparado para a sua vida. A bênção está chegando. O carro está aí batendo na porta da tua casa amanhã. O salário teu vai dobrar. Nem olhos viram. Muitas vezes as pessoas usam esse versículo de forma isolada. Mas olha o que ele diz. Mas Deus nos revelou. Então o que ele está falando aqui? Esses nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ele está falando com relação a Cristo. É relação a Cristo, a obra de Cristo. A obra que Deus preparou na nossa vida. Para que o homem, ele não pode compreender Cristo. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Qual dos homens sabe
sabe as coisas dos homens, senão o próprio Espírito que está nele, assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos tem dado gratuitamente, a graça da salvação, a graça por meio de Cristo. É isso que é a revelação de Deus para o povo, não tem nada a ver com bênção material ou com outras coisas. Mas o que Deus está nos revelando é a graça da sua salvação, é a obra de Cristo, é o seu Filho amado diante dos nossos olhos. Se Deus não trazer essa iluminação, nós nunca vamos compreender a mensagem do Evangelho. Não vamos receber a graça que nos é dada gratuitamente. Porque não faz sentido para uma pessoa, ao ouvir sem o entendimento do Espírito agindo no coração. Você vai falar para uma pessoa, ela não compreende. Você vai pregar, Jesus, não, eu sei, eu creio em Jesus. Não, Jesus é meu Deus. Mas você vê que a pessoa está vivendo na imoralidade, está nas drogas, nas bebedices, e vive uma vida totalmente ímpia. Ela fala, não, eu sei, eu creio, eu já fui na igreja. Isso não muda se não houver uma aplicação do Espírito Santo no coração do homem. Então, é necessário a iluminação interior da parte do Espírito Santo, para nós podermos compreender aquilo que é revelado na palavra. Reconhecemos também que há algumas circunstâncias concernentes à adoração a Deus e ao governo da igreja, que são peculiares, ou seja, próprios ou típicos à sociedade e costumes humanos, e que devem ser ordenadas pela luz da natureza e pela luz e pela prudência cristã, segundo as normas gerais da palavra, que devem ser observadas. Então vamos entender aqui. Nós reconhecemos que há algumas circunstâncias concernentes à adoração a Deus e ao governo da igreja, que são próprios à sociedade, típicos às sociedades e aos costumes humanos, e devem ser ordenadas pela luz da natureza e pela prudência cristã, segundo as normas gerais da palavra, que sempre devem ser observadas. Então, a palavra de Deus, ela é a norma final para todo o nosso procedimento. Mas aqui, a nossa confissão, ela entende que reconhece algumas circunstâncias em que são próprios da sociedade, ou de alguns costumes humanos, e que deve ser ordenado pela luz da natureza. Nós devemos olhar a luz da natureza e a prudência cristã. E, como norma final, nós devemos observar a palavra de Deus. Vai dizer assim, então, 1 Coríntios 11. Julgai entre vós mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? Então, o que aqui a confissão de fé vai nos ensinar? Que há algumas circunstâncias, há algumas coisas que fazem parte do próprio costume daquela igreja, daquela região, daquele país, como na época lá na cidade de Coríntios. Havia o costume daqueles irmãos, daquela cidade, daquela localização, das mulheres usarem o véu. E também era o costume os homens usarem o cabelo
próprio da cultura daquela época, daquele povo. Então, diante dessas circunstâncias, nós devemos o quê? Ter o bom senso. Não sermos um modelo de escândalo para o próximo, diante dessas culturas. A mesma coisa se a gente for hoje lá no Oriente. Se nós chegarmos lá, o que vai acontecer? Nós vamos ver aquelas mulheres com aquelas burcas, né? com aquelas roupas, mostrando somente a parte dos olhos. É a cultura daquele povo. Nós não vamos chegar lá, diante disso, a escandalizar as pessoas ao trajarmos a roupa, as vestimentas aqui do Ocidente. Nós temos que ter o bom senso diante disso. É a mesma coisa naquela época, o costume. Havia aquele costume da igreja usar, lá em Coríntios, o véu, e também de os homens não terem, seria escandaloso, homens de cabelo comprido, lá naquela época também. Ao mesmo tempo que era o véu, era necessário os homens também terem, o certo era ter o cabelo curto, que era o costume que eles tinham naquela época. E havia esse respeito. Paulo ele traz o quê? Isso não vai fundamentar a nossa fé. Se eu uso véu ou não, se o meu cabelo é comprido ou cabelo curto, isso não muda a nossa salvação. Isso não muda o nosso relacionamento diante de Deus por circunstâncias da cultura da época. E deve então haver aqui um bom senso da igreja diante de tudo isso. Não conduzindo isso como uma única verdade. Porque tem pessoas que fazem o quê? Não, a mulher não pode vestir calça, só saia. Mas a Bíblia, ela não fala para nós o modelo de vestimento. Ela fala sobre modéstia. É o homem que vai criando algumas coisas além do que está escrito. Então nós devemos ser o quê? Pessoas que vão usar de bom senso, da nossa modéstia, nós como cristãos. Alguns pontos nós devemos reconhecer aqui que não é falado abertamente nas Escrituras, porque a Escritura ela vai tratar sobre a salvação, sobre a nossa vida de santidade. Em alguns pontos ela vai se calar. E nós usamos então como bom senso aquilo que é cultural para nós, de uma forma que não vai escandalizar nenhum dos irmãos. É pecado usar bermuda? Não. Mas eu vim pregar aqui de bermuda, vai escandalizar os irmãos. Então qual que é o bom senso? Vem trajado da forma em que não vai escandalizar nenhum dos irmãos. Então esse é um procedimento a qual nós devemos observar. E tudo isso mediante o quê? É o proceder da palavra de Deus. A palavra de Deus não fala o tipo de roupa, mas ela fala sobre modéstia. Vocês estão entendendo? Então é isso que nós devemos entender. Alguns pontos, a palavra ela não vai nos deixar claro o que deve ser feito, da forma, da cor, do modelo, mas ela vai nos falar de modéstia e vai tratar a respeito disso, para não escandalizar o irmão, tomar carne sacrificada ao ídolo. Isso aí não vai vir demônio para nós, não vai nada disso. Mas de repente isso pode escandalizar algum irmão. Então para que eu vou buscar fazer algum tipo de escândalo que o irmão vai ver eu comer alguma carne sacrificada a ídolo, o irmão vai ficar escandalizado? Então o melhor é evitar. Então da mesma forma isso acontece para nós. Nós devemos reconhecer que em algumas circunstâncias, né, nós devemos usar do bom senso diante daquilo. 1 Coríntios 14 vai dizer assim, nós estamos finalizando. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para a edificação. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Então, na época, na igreja de Coríntios, principalmente, havia muitos dons. Os irmãos eram abastados naquela época de muitos dons. E aquilo começou, em alguns momentos, a
virar briga, a virar bagunça na igreja. E aqui Paulo ele vai tratar do quê? Para nós usarmos o quê? Que tudo seja feito para a edificação, que seja feito com decência e ordem. Então, quando nós nos reunimos, igual no culto, a lei não estabelece como tem que ser o tempo do culto. Há quanto tempo tem que durar o culto, Danilo? Nós duramos aqui em torno de uma hora e pouquinho, né, o culto de sábado, o culto aqui de domingo, em torno também de uma hora. Mas o que acontece? Por que nós não colocamos 3 horas, 4 horas de culto? Porque isso afetaria os irmãos, poderia escandalizar os irmãos. Os irmãos perderem a paciência, imagina. Eu aqui pregando 3, 4 horas. No outro dia vocês não voltavam mais aqui, porque é muito tempo. Então tem que ter o bom senso. Então qual é o bom senso? Bom senso é nós mantermos esse tempo, uma hora e meia no máximo. Danilo, por que não 10 músicas? Por que nós não damos aqui para os irmãos poderem ficar cantando? Cada um vem apresentar uma música aqui. Porque tem igreja que é assim. Cantam uns 10 louvor. Todo mundo apresenta. Todo mundo que está na igreja vai cantar um louvor. E fica lá 10 louvores cantando. E na hora de pregar, irmãos, como os irmãos cada um já teve a sua participação, agora não dá mais tempo, né? Então vamos encerrar. Então é assim que acontece em muitas igrejas. Então por que nós não cantamos 10 louvores? Porque fica cansativo. Então quantos louvores? 3, 4, né? Nós cantamos 4. Quando o pastor Paulo está aqui, é 3. Ele não aguenta esperar. Então é a média, é o tanto ali, está no 4 no máximo, explodindo. Então por quê? Nós usamos de bom senso. Então quando nós nos reunimos, nós fazemos isso. Nós vemos no culto de oração. Por que nós não ficamos 1 hora, cada um só orando só? É bom senso. Meia hora orando, meia hora, 20 minutos intercedendo, 10 minutos cantando louvor, dando uma palavra de abertura, porque isso faz parte de um bom senso nosso. Então, da mesma forma, aqui Paulo ele trata disso, irmãos. Quando vocês se reunirem, seja feito tudo para edificação. Tudo que seja feito para que a igreja seja edificada. A igreja está sendo edificada. Está havendo ali um bom senso de tudo que está sendo organizado? Sim. Então, mantenhamos esse bom senso. Está tudo sendo feito com decência e ordem? Ou tem um irmão que virando piruleta, rodando? Eu lembro que tinha um irmãozinho que ele imitava avião. Estava assim durante o culto, e o irmão começava aí, ia de aviãozinho assim, até lá no fundo, passava e voltava de novo de aviãozinho na frente. Então, meu irmão, com decência, com ordem. Então não vamos imitar avião, não vamos imitar passarinho dentro da igreja, não vamos ficar rodando, pulando, dançando. Muitos não havem dançando muito. Mas hoje a gente entende o quê? Que tem que ser feito com decência, com ordem no culto. Porque é um culto público, não é para nós. É para Deus, é para Cristo o culto. Então a nossa confissão no tópico 6, ela encerra dessa forma. Que apesar de algumas coisas, a Bíblia, ela deixar em aberto para nós devemos usar o quê? Essa parte do bom senso, daquilo que vai edificar, daquilo que nós sabemos que não vamos estar errando ou pecando contra o Senhor, ou por fazer ou por não deixar de fazer. Os irmãos que nas igrejas que usam véu, não é pecado usar véu. Se o irmão quer usar o véu, não tem que usar, o pastor Paulo já ensinou sobre isso. É o costume que é usar o véu, não tem problema, usa lá o véu. Mas o que não pode é achar que o véu vai santificar, ou que o véu é o que vai fazer ali a mediação na oração, a mediação para Deus ouvir. Então eu coloco o véu porque eu quero que Deus me ouça. Não. Eu quero ser mais santo. Não. Aí nessa parte já entra o quê? Já entra o erro. Agora, usar por causa de costume ou tradição de alguma igreja, alguma coisa, não tem problema. Mas usar isso como um meio de bênção, de ser abençoado, de ser mais santo, também não.
forma, usos e costumes das mulheres. Não, eu vi esses dias uma mulher da Deus e Amor lá, essa pastora, falando numa... Eles estavam fazendo tipo uma conferência da denominação deles, falando: a mulher não pode cortar o cabelo, a mulher não pode depilar, não pode fazer sobrancelha, não pode passar maquiagem. A gente tem que ser, o que ela fala? A gente precisa de ser santa. Então, eles tratam a santidade como usos e costumes. Usar saia, vestido para ser santo. Não cortar o cabelo para ser santo. Não é nada disso. A santidade é aqui dentro. Jesus fala de onde? Que é do coração que sai a maldade do homem. Não é da do corpo, é lá do coração. Aí lá no interior não vê, lá não observa. E fica buscando a santidade nos usos e costumes. Então, nós encerramos esse sexto tópico da nossa confissão de fé. Creio que tem sido bênção para nós. E que se algum irmão ficou com alguma dúvida, depois quiser perguntar alguma coisa, eu vou estar aqui, o Lucas também vai estar aqui, outros irmãos também piedosos. Vocês podem estar nos perguntando ou anotando, e depois, se surgir a dúvida, vocês podem mandar também para mim pelo WhatsApp, alguma dúvida, que a gente pode não, a gente vai estar respondendo esses questionamentos. Amém?